Fala, candidato! Tudo beleza? Professor Renato aqui do canal do Preparatório para a Univ, aqui do Mérito Acompanhamento Escolar. E hoje eu vim trazer aqui para você uma informação que é ouro. Ouro, né? Por quê? Eu venho respondendo muitas e muitas provas da Univ, né? Resolvendo muitas questões, analisando o padrão da prova, né? Nós temos um curso aqui no Mérito, vocês provavelmente já sabem, né? Inclusive é este curso que está aqui. E temos também uma apostila, né, ou seja, um material aí que foi feito 100% focado na Univ. Então eu tenho analisado muitas provas anteriores para entender se existe um padrão, né, um padrão de questões, um padrão de como que a Univ cobra conteúdos, né, e coisas do tipo. E aí eu encontrei, né, alguns padrões, né, e eu acho importante trazer isso para você que está fazendo esse preparatório aqui com a gente no YouTube, né, ou para você que tem o nosso curso também, para que você já tenha uma noção de como é que você vai agir diante das questões. Eu vou pegar aqui uma prova que é do último vestibular, né, então esse vestibular de segundo semestre, né, de 2023, do campus de Goianésia. E eu peguei essa prova porque quando eu vou lá nas questões de história, eu vou nas questões de história, que é a minha área de formação, né? Eu encontro dois padrões de questões. Ah, Renato, mas isso é só em história? Não, isso aqui eu percebi em todas as matérias. Ou seja, na maioria das matérias, você, principalmente nessas matérias de humanas, linguagens, né, você encontra esse padrão. O padrão aqui da questão 5 e o padrão da questão 6. Nesse vídeo de hoje, eu vou analisar com vocês o padrão da questão de número 6. E aí eu vou gravar depois um vídeo, provavelmente já sai amanhã ou depois de amanhã, com o padrão da questão 5. Por quê? O padrão da questão 5 é um novo padrão que eu tenho observado na Univ. Quando eu pego questões de vestibulares anteriores, eu não via isso. Quando eu pego questões de vestibulares de processos seletivos anteriores, 2022, 21, 20, eu via muito, né? Ou seja, eu via praticamente só o padrão da 6, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, ou seja, é o padrão tradicional da Univ, né? E aí no próximo vídeo eu mostro esse novo padrão que ela está trabalhando. Mas é importante vocês entenderem os dois, porque isso aqui já te dá uma vantagem muito grande na hora de assinalar as alternativas. Nesse padrão aqui, da questão de número 6, quais são, né, as respostas esperadas que eu tenho visto? Qualquer uma. Pode ser todas verdadeiras, pode ser todas falsas, pode ser VF, VF, FV, FV, né? Ou seja, nesse padrão antigo, que é o da questão 6 aqui, o esperado é qualquer coisa. Né? Por quê? Porque é uma questão mais longa, é uma questão cheia de informações, cheia de minúcias, e você tem que encontrar dentro dessas minúcias aquilo que vai falsear ou não a alternativa. Né? E aí a gente vai ver no próximo vídeo, né, que existe um outro padrão também diferente, mas vamos focar nesse aqui hoje. Né? Vamos resolver a questão e aí vocês vão entendendo como é que a Univ cobra isso. A questão ela trata sobre o tema do imperialismo, e aí ela traz um texto. Normalmente os textos da Univ eles são meramente informativos, né? Ou seja, quase nunca eles trazem uma informação relevante para a alternativa, quase nunca. Né? Quer dizer o quê? Que às vezes pode ter uma informação relevante, então é óbvio que você não vai pular o texto, né? Vamos lá. O período do imperialismo marcou uma significativa expansão das potências europeias sobre a Ásia no final do século XIX e início do século XX. Movidas por interesses econômicos, políticos e ideológicos, potências coloniais como Reino Unido, França e Países Baixos estenderam seu controle sobre vastos territórios asiáticos, moldando de forma profunda o curso da história da região. Beleza, texto meramente informativo sobre o imperialismo. Qualquer aluno que se preparou para um nível, para qualquer vestibular, Enem, né? Ou seja, tem essas informações. Vamos lá. Sobre o imperialismo e ocupação da Ásia, julgue as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Durante a ocupação da Ásia, houve colaboração entre colonizadores e povos nativos. Aqui ela já traz uma informação falsa. Colonização. A colonização ela se dá através da dominação, através da força. É óbvio, né? Ou seja, que não há essa colaboração.
né? Você acha que os povos asiáticos estavam ali, né? E aí viram os europeus chegando e tomando seu território, e aí felizes, né? Ah, vamos ajudar vocês a nos explorarem. Então aqui a Univ, ela deu uma facilitada, né, pro aluno. Então, obviamente que isso é uma informação falsa. Mas vamos continuar só para ver se tem mais coisa aqui, ó. Resultando em cooperação e intercâmbio cultural. Intercâmbio cultural, sim. É óbvio que quando uma sociedade domina a outra, existe troca, né? Ou seja, existe um intercâmbio de cultura, né? Mas cooperação aí já é pesado, né? Os governos coloniais implementaram sistemas administrativos e jurídicos adaptados, trazendo mudanças políticas e sociais benéficas, olha aí, ó, para ambos os grupos, né? Ou seja, como se o europeu tivesse chegado ali e estivesse auxiliando os povos asiáticos. Eu vim salvá-los. Na cabeça do europeu até existia um pouco isso, né? Mas na cabeça do asiático é óbvio que não, né? Então essa alternativa, ela é falsa. Você teve que fazer toda a leitura, você foi encontrando elementos, né? Ou seja, que falseavam a alternativa. A ocupação, letra B. A ocupação da Ásia pelos países europeus visava o controle de recursos naturais, como petróleo, minerais e produtos agrícolas, essenciais para a industrialização europeia. Além disso, estabeleceram rotas comerciais estratégicas para expandir o comércio e fortalecer suas economias coloniais. Perfeito. Eu acho que qualquer professor de ensino médio, até ensino fundamental, quando vai falar, né, de neocolonialismo, né, de imperialismo na Ásia e na África, ele vai te falar isso, né? Ele vai te falar o que? Olha, a Inglaterra passou pela Revolução Industrial, depois outros países da Europa também. Esses países precisavam de duas coisas, precisavam de matéria-prima e mercado consumidor. Como eles já estavam saturados, né, ou seja, eles não conseguiam mais matéria-prima dentro do seu próprio país e já não tinham como vender mais produtos dentro de seus próprios países, e os outros países da Europa estavam meio que concorrendo um com o outro, então dificultavam isso, eles vão buscar isso em outros continentes. Vão buscar isso na América, vão buscar isso na África, vão buscar na Ásia. Então a alternativa, ela é verdadeira. Ok. Li todas as informações, não encontrei nada que falseava, verdadeiro. Então, F, V. Vamos à alternativa C. O legado do imperialismo na Ásia é majoritariamente positivo. Aqui a gente tem de novo um juízo de valor que não condiz com a realidade. Ou seja, você dizer que a colonização foi positiva para o asiático, não. Ela foi positiva, se ela foi positiva para alguém, foi pro europeu que estava colonizando, né? Resultando na modernização das infraestruturas. Olha essa parada. Avanço industrial e inovação tecnológica. Isso até existe. É óbvio que o europeu chega para lá e ele vai trazer desenvolvimento tecnológico. Ele vai trazer novas tecnologias que existiam na Europa e não existiam lá na Ásia, né? Ou seja, então isso acontece. Mas você julgar isso como positivo para o asiático, talvez o asiático não queria isso. Né? Ou seja, ele estava ali de boa, vivendo a vidinha dele lá tranquilo, né? Ou seja, não precisava dessas inovações, né? Ou seja, então é um juízo de valor, essa ideia de ser positivo, né? Que não cabe aqui nesse caso. As relações comerciais estabelecidas durante o período colonial contribuíram para a prosperidade econômica da região. De novo, a prosperidade econômica é para o colonizador e não para o colonizado, portanto, a alternativa é falsa. Então, F, V, F. E aqui na alternativa D, o imperialismo não foi um processo homogêneo. Sim, né? Porque a ideia de homogêneo é aquilo que é igual, né? Ou seja, então, o parecido, semelhante, né? Então, é óbvio que o imperialismo não foi um processo homogêneo. Em cada país aconteceu de uma forma, né? Ou seja, adequando aquele país. Havendo resistência e lutas por independência em várias partes da Ásia. Movimentos de libertação nacional emergiram, buscando acabar com o domínio estrangeiro e conquistar a autodeterminação dos povos asiáticos. Aqui a gente tem uma alternativa que é verdadeira, ele não foi homogêneo, houve sim resistência, houve lutas por independência, né, em vários e vários desses países aí, eles vão lutar, né, o tempo inteiro. Você tem a Índia, por exemplo, ali com o caso de Mahatma Gandhi, né, a resistência não pacífica contra os ingleses. Então nós temos isso por toda a Ásia, né? Então isso de fato vai acontecer, isso é verdadeiro. Então FV, FV. Esse é o padrão, como eu disse para vocês, que a Univ cobrou tradicionalmente desde o início ali dos seus vestibulares.
E aí, como eu disse para vocês, nesse padrão, eu vou chamar ele de tradicional, né? Ou seja, é o mais comum. Nesse padrão tradicional, é meio que impossível você fazer alguma previsão, né? Ou seja, de se vai ter mais verdadeiros, se vão ter mais falsos, né? Ou seja, você vai ter que realmente fazer a leitura e entender cada alternativa, são alternativas mais longas, né? Na próxima aula, né, no próximo vídeo, na verdade, eu vou analisar o padrão da questão 5, vocês vão ver que é uma nova forma que a Unir está cobrando, e é uma forma bem diferente, e é uma forma legal, porque ela possibilita você prever, né? Ou seja, as quantas mais ou menos que vão ter ali, verdadeira ou falsa, né? Então isso aí vai facilitar um pouco a vida de vocês, tá certo? E para quem está fazendo sua preparação aí na reta final, quer um material sem enrolação, tá aí, ó. Temos o nosso curso, né? Ou seja, um curso de 55 horas aulas, né? Então é um curso até rápido para você fazer aí, né? Para quem está com pouco tempo, né? Ou seja, quer focar nessa preparação. E tem também a apostila, né? A apostila com teoria, a apostila com questões comentadas, a apostila com simulados, a apostila com resenha das obras literárias, tudo que você precisa, né, para poder se preparar. Pode chamar no WhatsApp, pode vir aqui no link da descrição também se você estiver assistindo pelo YouTube, tá certo? Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima.